Hoje eu gostaria de entrar novamente na questão de Brumadinho, porque a Rede Globo, principalmente o Jornal Globo, estão boicotando informações em relação ao socorro israelense, em relação à eficácia dos aparelhos utilizados por Israel para socorrer os nossos queridos, que, né, infelizmente, nosso povo lá em Brumadinho, que foi soterrado naquela terrível catástrofe. Eu acho que agora vai dar certo, gente, porque estava dando também um problema aqui no Wi-Fi, eu vi que estava fora, não estava sendo utilizado, mas eu acho que agora a gente vai dar continuidade. Muito boa noite, Laércio, muito boa noite, Luiz Cláudio. Estamos juntos, é isso mesmo, gente. Aí eu peço a vocês que compartilhem, eu creio que muita gente já até desistiu de assistir, porque foi tão complicado para a gente conseguir engatar, mas eu acho que agora a gente vai direto. A transmissão não deve estar uma maravilha, mas eu acho que está dando para vocês me assistirem, não? Eu só peço que, por favor, vocês informem que se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se estão assistindo direitinho, tá bom? Oi, Arlete, boa noite. Sim, Juliana, vamos falar sobre Asia Bibi, porque eu estou hoje muito feliz pela decisão final que vai dar a tão sonhada liberdade para a nossa querida Asia Bibi. Hoje é interessante que, assim como é a vida... Peraí, deixa eu só anotar aqui, deixa eu só compartilhar. Eu só estou compartilhando aqui, gente, porque foram várias tentativas aqui, então eu tenho que compartilhar aqui só na minha linha do tempo para chamar o pessoal, porque o Facebook, vocês sabem que não me ajuda muito, né? É isso, Odete, não travou mais, então eu quero aproveitar que não travou, então estou jogando lá para a minha... para a minha linha do tempo. Sim, agora eu já posso voltar aqui. Então, vamos lá começar. Deixa eu ver se foi, gente. Eu acho que já foi para a minha linha do tempo. Eu só estou vendo se está tudo direitinho lá, para o pessoal assistir. Sim, a Karen está falando que está tudo bem, que vocês já estão conseguindo assistir direitinho. Então, vamos lá. Antes de entrar na questão da nossa querida Asia Bibi, sim, Sil falando, a Globo sempre mudando o foco da informação, levando desinformação, mas a gente tem que estar também atento ao que está acontecendo lá em Brumadinho, porque hoje eu tive acesso a uma notícia que me chateou muito, tá? Que foi saber que a Samarco, vocês devem lembrar da Samarco, né, a responsável pelo rompimento da barragem lá em Mariana, é uma mineradora que tem como um dos acionistas a Vale. Essa Samarco não pagou nenhum centavo de multa ambiental ao IBAMA. 3 anos depois da tragédia de Mariana, a Samarco não pagou as multas. O MP... Gente, o interessante é que o judiciário, quando são questões que interessam ao judiciário, prende rápido, faz e acontece. Mas o caso lá da Samarco, se a administração pública, porque a gente sabe que a administração pública que é responsável por multa. Porém, se ela se omite, caberia ao judiciário tomar a iniciativa para que o poder público receba aquilo que lhe é de direito, segundo a legislação aplicável. Mas não. 3 anos depois daquela tragédia, a Samarco deve 350 milhões e 700 mil em multa para o IBAMA e não pagaram absolutamente nada desse valor. E é interessante que hoje a gente viu que funcionários da Vale, mais engenheiros terceirizados foram presos.
por ordem judicial, porque participaram de ações criminosas, tá? Ações criminosas mesmo. E a juíza reconheceu que, inclusive, há uma culpabilidade em relação ao homicídio, mandou prender, só que enquanto o presidente não for preso, o presidente da Vale, na minha visão, justiça não vai estar sendo feita como deveria ser. Aliás, vocês já devem ter visto que acionistas nos Estados Unidos, acionistas da Vale, entraram. Muito boa noite a todo mundo que está entrando aí nessa live agora. Compartilhe bastante, por favor. Acionistas dos Estados Unidos já ingressaram com ação coletiva contra a Vale. O interessante é que lá nos Estados Unidos não é só a pessoa jurídica que está respondendo. O presidente da Vale está sendo processado e a diretoria também, né? E já existe processo de 2015, porque sempre que os acionistas são têm os seus direitos violados em relação aos investimentos que eles acabam perdendo, nos investimentos que eles fizeram, aí o que acontece? Toma-lhe processo. Mas eu espero, e a gente tem que ficar de olho, porque o mesmo que aconteceu em relação a Mariana pode acontecer, ou seja, impunidade, porque 3 anos depois daquela tragédia, que também foi uma tragédia, não humana da mesma forma que a de hoje. Houve uma tragédia humana, sim, Mariana, o número de mortes não foi igual, mas a tragédia social, o impacto sobre a vida da população local, gente, durante décadas, isso não vai se resolver. A gente sabe que a situação lá em Mariana, até resolver, nem se cogita quando vai conseguir se resolver. As vítimas não receberam ainda as indenizações e agora nós vemos que Brumadinho pode acontecer a mesma coisa. Então a gente tem que trazer esse assunto à baila, temos que cobrar punição rigorosa, fiscalização rigorosa e, já que o pessoal já entrou e está compartilhando, eu quero já trazer para vocês a má-fé do jornal O Globo, tá? Nessa noite, o jornal Globo, a última atualização, inclusive eu vou trazer aqui, a última atualização da manchete do jornal Globo virtual tem como título: número de mortos em Brumadinho chega a 84 e 276 continuam desaparecidos. Então, vemos que a Globo atualizou o número de mortos, porque ontem a gente viu o problema que o tenente-coronel, que é comandante do Corpo de Bombeiros, causou por causa da sua falta de ética, da sua inveja, e ele disse ontem, e a Folha levou esse fake news à frente, porque foi a Folha que foi até esse cidadão despreparado para fazer perguntas e tudo mais, e trouxe esse tipo de fake news, dizendo que os aparelhos de Israel não estavam ajudando em nada na localização e no resgate dos mortos. Então, isso foi noticiado ontem pela Folha como fake news, e ontem, para nossa vergonha, o embaixador de Israel teve que se posicionar, dizendo que os aparelhos estavam, sim, auxiliando na localização. Inclusive, ontem, os israelenses ajudaram a localizar e a retirar 15 corpos da lama, Só que, como os números não foram atualizados, porque os números de mortes são atualizados conforme a liberação do IML. Não basta os corpos não basta se retirar da lama e os corpos chegarem ao IML. O IML é que traz o dado oficial atualizado do número de mortos. Mas o embaixador, devido a todo aquele torpor causado pela fake news da Folha e mais as esquerdas nas redes falando asneira o tempo todo, então o embaixador disse: não, nós recolhemos, ou melhor, a IDF, essa equipe especializada de Israel, formada por bombeiros, soldados, engenheiros, especialistas diversos, fora os cães farejadores, que estão ajudando bastante, conseguiram resgatar 15 corpos. Então, o que acontece? Hoje, o jornal Globo, olha o que o jornal Globo fez, e eu vou mostrar para vocês, está aqui a notícia do Globo, e vou fazer a comparação com o jornal de Minas,
com o jornal local de Minas. Então, o Jornal Globo, que foi atualizado agora não, às 20h06, ele traz toda a matéria dizendo que as equipes de resgate que atuam em Brumadinho anunciaram nessa terça-feira que o número de mortos encontrados em meio à lama de rejeitos da mineradora Vale subiu de 65 para 84 após o 5º dia de buscas. Ainda restam 276 pessoas desaparecidas. Mas entendam bem, eu não vou ler aqui a matéria toda para vocês, mas é só entrar lá no site do Jornal Globo. E vocês vão ver que em momento algum, gente, eles dizem que foi graças à tecnologia de Israel que hoje foram localizados mais corpos. E eu vou contar já isso com base numa matéria de jornal local e que eu vou colocar como link dessa live. O Jornal Globo está boicotando informação para que a opinião pública brasileira não saiba que foi graças à tecnologia Israel que hoje corpos foram localizados e também resgatados. A Odete está dizendo o seguinte: aqui no Pará, ô terra boa! Aqui no Pará, no município de Barcarena, a empresa Hidro Alunorte está sob embargo devido à contaminação de chumbo e outros minérios pesados na água que prejudicam a população local. Gente, a situação ambiental no Brasil por causa dessas empresas, dessas mineradoras, é terrível. E a gente não vê alarde da imprensa em relação a isso. A realidade é essa. Aliás, você que é do Rio de Janeiro, hoje os jornais locais no Rio de Janeiro mostram que existem no Rio 6 locais, 6 barragens que estão correndo sério risco. Entendam bem, o Rio de Janeiro está numa situação também muito complicada em relação a barragens, e a situação é grave no Rio, e só agora a gente está tendo acesso a isso. Então vocês vejam que a situação é dramática, é a nível nacional. Barreiras em vários lugares do Brasil podem se romper. Então o que ocorre? Veio o Jornal Globo e trouxe a matéria dizendo, olha, as equipes de resgate. Agora vejam a diferença, e eu vou colocar o link aqui, não se preocupem, tá? De um jornal local em Minas Gerais. O jornal é em.com.br. Olha o que o jornal diz, olha a manchete. Equipamentos israelenses ajudam a mapear local de refeitório da Vale e corpos são encontrados. Olha a diferença, o Jornal Globo não quis reconhecer que foi a tecnologia de Israel que possibilitou a localização desse refeitório que desde sexta-feira os nossos valorosos bombeiros estavam tentando localizar. Porque eu quero deixar claro, o trabalho dos nossos bombeiros é maravilhoso, da nossa defesa civil é maravilhoso. Até porque não tem o preparo e nem a tecnologia que tem Israel. Porém, não reconhecer que nós estamos tendo um auxílio valioso, é má fé, é mau caratismo, é todo tipo de ação nojosa que a gente deve repudiar. Então, essa reportagem, e eu vou colocar aqui, como eu já falei para vocês, diz o seguinte, olha o que é dito. As operações de buscas entraram no 5º dia. Desde 4h da manhã desta terça-feira, militares do Corpo de Bombeiros seguem os trabalhos, principalmente em 2 pontos. No 2º ônibus encontrado próximo à área administrativa da Vale e no local de refeitório, onde funcionários almoçavam no momento em que o mar de lama desceu. Nesse ponto, a missão israelense também trabalha em conjunto com o Corpo de Bombeiros. E diz aqui, olha o que as autoridades em relação a esse resgate dizem. Continuamos com uma equipe grande na área do ônibus. O local é bastante difícil o acesso. Cadê? Não, peraí, não é aqui. Peraí, não, está aqui, perdão, é aqui, ó. Temos notícias positivas, olha o que está sendo dito aqui. Exatamente nesse ponto, os equipamentos dos israelenses estão ajudando nas ações. Prestem atenção. Ó, o nome do jornal é em.com.br.
Eu vou colocar o link aqui, tá, Karen? Eu vou colocar o link. Tá aqui, ó. Temos notícias positivas em relação a esses equipamentos. Eles têm uma espécie de drone ligados a satélites para mapear a área atingida. Os dados são enviados para Israel e de lá é possível fazer o georreferenciamento. Com isso, conseguimos identificar o local onde a estrutura do refeitório foi parar com impacto e conseguimos fazer acesso ao local e fazer o resgate de corpos. Então, gente, está aqui, eu estou lendo diretamente de um jornal lá de Minas Gerais, mostrando a eficácia dos equipamentos de Israel e que, graças a esses equipamentos, como inclusive dados que são enviados diretamente para Israel, quer dizer, o trabalho não é só aqui. Israel está aqui no Brasil com a sua equipe de mais de 136 especialistas, fora cães farejadores, as toneladas de equipamentos que eles trouxeram, especialistas até em mergulho, e eles estão levando também informações para Israel, e de lá eles estão conseguindo localizar onde estão os restos mortais dos brasileiros que perderam a vida nessa terrível tragédia. Então, e outro detalhe, como vocês já devem saber, as informações daquele tenente-coronel, né, comandante do Corpo de Bombeiros, elas foram negadas, elas foram, no caso, refutadas pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O porta-voz do Corpo de Bombeiros deixou bem claro que Israel estava, assim, dando todo o aparato necessário para essas buscas, e graças a Israel estavam sim conseguindo localizar os corpos. Então isso foi fake news da Folha, e nós vemos aqui esse jornal mineiro mostrando que o refeitório, que desde sexta-feira está sendo procurado, graças a toda essa aparelhagem, inclusive corpos foram localizados graças a celulares também. A esquerda estava dizendo, não vão conseguir localizar, e conseguiram sim localizar. Então a gente precisa trazer essas informações, porque a Rede Globo está ocultando essas informações para que a opinião pública não saiba que o grupo de resgate Zaca, esse grupo que a gente só tem a parabenizar, está nos ajudando, e a gente está, digamos, minimizando não, pelo menos tentando minimizar a dor dos nossos irmãos lá em Minas, porque pelo menos vão conseguir dar um enterro digno aos seus parentes. Então a gente precisa denunciar essa ação da Globo, que não informa que o que a Folha ontem divulgou era fake news, e que realmente, graças aos aparelhos de Israel, a gente está conseguindo, e a gente só tem a parabenizar. A outra informação que eu queria trazer para vocês, que eu não quero me estender muito nessa live, eu vou colocar o link aqui, vocês vão poder ler sobre essa questão do Serviço de Resgate de Israel. Aliás, quero parabenizar o meu grande amigo Márcio Susequinde. Eu não me lembro, não sei falar bem o nome dele, não lembro bem, mas ele fez um artigo maravilhoso, que eu vou colocar também o link aqui, respondendo ao odioso Carlos Latuf, que fez uma charge cômica, uma charge vilipendiando a dor dos nossos irmãos lá em Minas, e também acusando uma equipe humanitária que já salvou vidas no Haiti, já salvou vidas em países muçulmanos, acusando que eles seriam assassinos, teriam matado palestinos e estariam vindo para cá, para o Brasil, depois de assassinar palestinos. Então, essa equipe, que tem um trabalho muito maravilhoso, esse trabalho foi também reforçado por esse artigo que foi publicado no IG. Eu quero dar parabéns ao meu amigo que, direto de Israel, mostrou a má-fé, a perversidade, Márcio Susequinde. Obrigada. Não sei se fala assim, mas o Laércio acabou de escrever. Meu muito obrigada. Quem não leu, leia. E gente,
a melhor forma de vocês ajudarem Israel não é só postar fotos como daquela menina linda, né? Eu não sei se é ela que fala também português, que um dos membros da equipe é uma moça que fala até português, né? E tem também um senhor de 64 anos que também deu entrevista e que falou que está muito comovido com o que ele viu, que em todas as tragédias que ele atuou no mundo, porque essa equipe vai em vários lugares do mundo, ele nunca viu uma situação tão aterradora como essa, né? E ele fala português, e foi lindo o pessoal pegar a foto daquela moça com a bandeira do Brasil, de Israel, lindo, só que compartilhem também, por favor, esse link do Márcio Susskind, rebatendo a ação antissemita desse senhor chamado Carlos Latuf, um cidadão de extrema esquerda, e que tentou desmoralizar, deslegitimar uma ação humanitária israelense. E volto a repetir, Israel salva vidas, inclusive na Síria, no Iraque. Na Síria, eles montaram, inclusive, o hospital de campanha Israel para cuidar daqueles que eram feridos na Síria. Também, em relação à faixa de Gaza, eles montaram, próximo à fronteira, o hospital de campanha. O trabalho de Israel humanitário é lindo. E quem fala mal é mau caráter. Não presta. Porque, entenda bem, questão política deve ficar afastada de questões humanitárias. Tem que ser reconhecido que o trabalho humanitário de Israel é o melhor que tem. Um país minúsculo e leva sempre nesses trabalhos a melhor tecnologia do mundo, porque foi reconhecido, isso está em jornal. Esse serviço de resgate de Israel é o melhor do mundo, tanto no aparato humano, técnico, quanto no aparato de instrumental para fazer o resgate dessas vítimas. Então é mau caratismo. Até porque esse leviano ainda mentiu, dizendo que o Bolsonaro pediu. Bolsonaro não pediu nada. Foi Netanyahu que ofereceu esse serviço totalmente gratuito às comunidades judaicas do Brasil. Eu quero até fazer um reparo aqui. Não é só do Rio e de São Paulo, até como eu falei ontem no domingo. Comunidade judaica lá de Minas Gerais e de diversos lugares do Brasil enviaram remédios, roupas e também estão promovendo a alimentação desses bravos soldados de Israel que estão trazendo esse conforto para a gente na localização dos mortos e, queira Deus, de sobrevivente, apesar da gente saber que vai ser muito difícil isso acontecer. Entende? Então, vamos trazer a realidade. Compartilhem o link do meu querido amigo, tá? Que eu vou colocar aqui já já. Diane, que trabalha comigo, ela é da área de relações internacionais e acabou de trazer uma notícia aqui importante. A Itália disponibilizou satélite para ajudar nas buscas em Brumadinho. Então, gente, nosso abraço, irmão, para os nossos queridos lá da Itália, o governo italiano, que é muito grato ao Brasil, porque Bolsonaro se levantou contra aquele terrorista imundo, assassino do Battisti, e vem a Itália agora com esse gesto maravilhoso e disponibilizou o satélite para localizar as vítimas dessa tragédia. Meu muito obrigada aos italianos, meu muito obrigada a todos aqueles que estão, de alguma forma, oferecendo o seu melhor para nos ajudar nesse momento de tanta dor. Obrigada, Diane, aí pela notícia, né? Cadê? O Laércio, que eu nunca. O Laércio está dizendo aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Fiquem sabendo que, apesar do pouco caso de muitos, os israelenses não vão desistir da sua missão de sempre ajudar o próximo. O foco está na missão e não nas críticas. É verdade. A Sandelane Moura, nossa representante lá de Roraima, que está também trabalhando, inclusive nas redes, em relação à conscientização brasileira sobre essa tragédia. Eu recebi no WhatsApp comunicados de Sandelane sobre toda essa situação. Ela, como uma ativista de direitos humanos, tem se preocupado, apesar de Roraima estar vivendo esse caos que a gente sabe que está vivendo, né? Ela também tem se dedicado a essa temática, está aqui, né, agora assistindo a live
e dizendo: Israel veio de graça. É isso mesmo, Sandelani. Israel veio de graça. E ela também está agradecendo a Itália, e eu só agradeço a Sandelani por todo o trabalho lindo que ela faz em Roraima, e só lamento que o Brasil, hoje, esse Brasil que está acolhendo, e que deve acolher mesmo, os nossos irmãos em Brumadinho, é um Brasil que ainda não está acolhendo a contento os nossos irmãos lá em Roraima. A situação é de caos, e eu vou ver se essa semana, se eu não conseguir chamar a Sandelani em live, ela vai fazer a live para trazer informações, até porque tem uma informação muito boa para ser passada sobre uma conquista nossa lá em Brasília, né? E como essa conquista eu devo, em primeiro lugar, a Sandelani, quem vai trazer a informação de uma grande vitória que a Ecoando a Voz dos Mártires teve em Brasília, vai ser ela. Então, essa semana, ela vai ver o dia melhor e ela vai fazer esse comunicado, né? Se eu não conseguir chamá-la, ela entra e vocês vão ver que grande vitória que a gente teve, e eu não sou nem digna de trazer essa notícia, eu prefiro que ela traga, porque foi fruto do trabalho de pesquisa dela, e ela que vai falar, tá? Eu vou deixar vocês assim meio, né, com aquela coisa de o que será, né, na dúvida, e ela vai informar sobre isso essa semana ainda. E a outra notícia rápida que eu tenho para trazer, mas que vocês estão vendo assim, assim meio eufórica, é porque hoje, gente, finalmente, depois de tanto sofrimento, a nossa querida Asia Bibi conseguiu uma grande vitória. Hoje, diversos jornais anunciaram, não o Globo, porque o Globo não está preocupado com isso. Hoje, o Globo trouxe o Jean Willis, continuou com a matéria sobre Jean Willis, né? Todo dia fala sobre esse cidadão. Mas o Globo não divulgou, mas a Ecoando está aqui divulgando. A nossa querida Asia Bibi teve uma grande vitória. Como vocês souberam, a gente estava anunciando isso sempre, a Asia Bibi tinha sido inocentada na última instância do tribunal paquistanês. Ela, desde 2009, ela tinha sido acusada só porque deu um copo de água a uma... Pois é, a Sandelani está dizendo aqui, bem lembrado, Andréia, o Brasil ainda não lembrou de Roraima, mas a gente vai continuar nessa batalha, pode crer, vamos continuar. E o que ocorre? Ela, por dar um copo d'água para muçulmanas, ela foi, as amigas que estavam trabalhando com ela, as pseudo-amigas, né? Ela foi acusada de blasfêmia, porque o cristão não pode tocar numa água, ou melhor, na água em que o muçulmano bebe. E ela tocou para tirar água do poço para beber. Imagina, mais de 40 graus, ela trabalhando, teve sede, foi lá, pegou a água do poço. Só pelo fato dela tocar no poço, pegar a água e beber, isso foi considerado uma violação da lei muçulmana, uma violação da Sharia, e ela ainda ofereceu a água, porque isso só cristão faz, né, gente? Só cristão não, só gente de bom coração, mas os cristãos sabem que é um dever seu cuidar bem do seu próximo. Tem ateu que também cuida bem do próximo, tá, gente? Mas dentro do cristianismo isso é um dever que deve ser praticado, né? Cuidar do próximo, amar o próximo e amar até o inimigo. Isso aí poucos fazem, né? Mas essa é a realidade. Pois bem, ela, por causa disso, ela foi acusada de blasfêmia porque quiseram que ela confessasse a charrada, o testemunho de fé muçulmano. E ela não quis confessar, ela falou, eu sou cristã, vou continuar como cristã e eu não vejo Maomé como profeta. Por causa disso, ela foi condenada à pena de morte por enforcamento, né? Desde 2010, ela estava com essa sentença sobre ela, primeira, segunda instância, na terceira instância, assim, por um milagre, vamos falar a verdade, ela foi absolvida. O tribunal reconheceu, o paquistanês reconheceu que ela não tinha violado a lei Sharia, não tinha blasfemado contra o Islã. Com isso, um partido extremista islâmico insuflou multidões em todo o Paquistão contra ela, pedindo a morte dela, pararam quase que o país inteiro, pediram a morte também dos juízes, e desde então, e eles fizeram um acordo com o governo no sentido de não permitir a saída dela do país e também que fosse revisada
essa decisão de última instância, o que por si só já era um ato ilegal que violava não somente o direito interno, como o direito internacional. Ela passou por todas as instâncias. Então, foi criada uma nova possibilidade de revisão processual, violando o próprio direito processual paquistanês. Só que hoje, gente, a gente estava morrendo de medo, porque ela foi mantida lá no Paquistão, né, durante todo esse tempo, e a gente estava com medo de o tribunal voltar, né, na decisão e acatar o pedido, não, o clamor desesperado desses partidários islâmicos, né, e de multidões. Tinha criança que saía nas ruas com uma bebezinha, com uma boneca enforcada, né? Isso eles faziam, gente. Crianças com bonequinha enforcada. Então, o que acontece? Hoje tomamos conhecimento que o processo foi revisado, mesmo de forma injurídica, mas foi, e ela teve vitória. Ela foi novamente inocentada e finalmente... Gente, vocês não têm noção da minha alegria, né? Eu resolvi fazer a live principalmente por causa dessa notícia, porque alguns ativistas no mundo inteiro, e eu quero agradecer a Ajuda à Igreja que Sofre. A Ajuda à Igreja que Sofre é uma instituição ligada à Igreja Católica, porque o Papa foi um covarde nisso tudo, nunca pediu perdão pelo grito aqui, tá, gente? Mas é revoltante, ele nunca pediu pela vida dessa cristã. O máximo que ele fez foi dar um crucifixo para a família dela. Foi um covarde, foi um verdadeiro covarde, nunca clamou. Mas a Igreja Católica tem instituições maravilhosas de socorro humanitário, e eu bato palma para o pessoal da Ajuda à Igreja que Sofre, que desde o início deu apoio a essa mulher sensacional. E hoje ela recebeu essa notícia, a sua família, as suas filhas, segundo informações, já devem estar no Canadá. Não se sabe ainda para onde ela vai, ela não deve ficar no Paquistão, mas não se sabe ainda se para a Europa ou para o Canadá. E nesse ponto, como ativista, eu não posso ser desonesta intelectualmente, e eu reconheço que o Canadá, mesmo sendo progressista, teve um importante papel no desfecho dessa questão. Apesar do o Reino Unido ter negado apoio à Asia Bibi, né, como negou a vários cristãos, né, o Reino Unido é o Reino Unido do Islã, né, odeia cristãos, não recebe, não aceita nem refugiados cristãos, e quando aceita em número diminuto, mas nesse ponto o Canadá agiu corretamente, eu bato palma, mesmo não suportando a política absurda que eles têm lá, né, progressista, mas nesse ponto eles acertaram, e eles, como tanto o Canadá como outros países europeus, como a própria Itália, estão de parabéns por toda a iniciativa que tiveram. Os católicos que se levantaram em favor dela estão de parabéns. Então, hoje eu estou muito feliz, porque certamente a gente não vai saber de pronto para onde ela vai. Até porque é um perigo. Ela é uma mulher ameaçada pelo mundo islâmico. Ela é ameaçada. Então, assim, a situação dela é muito complicada, porque ela vai ter que ter proteção. Porém, vocês lembram do caso daquela moça da Arábia Saudita que estava sendo ameaçada de morte pela própria família porque abandonou essa religião misógina que é o Islã ortodoxo, né? O Islã ortodoxo lá cumprido na Arábia Saudita, onde a mulher é lixo para eles, né? Eles tratam como resto. Pois bem, essa moça ameaçada de morte pela sua família conseguiu refúgio no Canadá, e hoje ela está lá, mas ela é vigiada 24 horas, tá? Então, se o Canadá der essa possibilidade de segurança para a Asia Bibi, vai ser ótimo, e a gente vai continuar parabenizando ao país por essa postura. Então, não sabemos ainda para onde ela vai, né? A família dela, pelo menos parte, já saiu, e vamos esperar o que vai ser. Mas, gente, eu estou muito feliz. É claro que eu estou com um misto de muita alegria e um misto de decepção, porque o Brasil não quis levantar essa bandeira. Eu entrei com requerimento no Ministério das Relações Exteriores, eu pedi audiência
com gente importante hoje do governo Bolsonaro, que eu não vou nem trazer nome aqui, porque daqui a pouco vai vir um monte de gente. Você está se levantando contra o governo, você está do lado da esquerda, e vem um monte de gente com uma palhaçada, porque as pessoas não entendem que eu não milito por governo. Se eu militar por governo, eu vou ser uma aberração. Eu milito pela vida. Então, se tem membros do governo, e que não é, no caso não é o Bolsonaro, mas membros que posam de bonzinhos maravilhosos, mas que fecharam as portas para a causa humanitária, a gente tem mais é que denunciar. O Bolsonaro está sendo um bom governante, mas nem todos que estão do lado dele estão sendo bons assessores, e ponto, né? E, infelizmente, eu procurei uma pessoa influente, ligada ao governo, e essa pessoa não quis receber, é uma mulher, não quis levantar a bandeira de Asia Bibi, né? Mas, mesmo essa pessoa não levantando, mesmo políticos tomando conhecimento disso, não quiseram ajudar, né? Muitos não quiseram, ela conseguiu. E eu me sinto feliz, porque o que eu pude fazer aqui no Brasil eu fiz, e eu sonho com o dia em que nós ainda vamos conseguir fazer um documentário para mostrar a dor dessa mulher maravilhosa que é a Asia Bibi, que eu amo de paixão, né? O meu sonho era conhecê-la, para dizer a verdade, era o meu sonho. Agora eu queria aproveitar, gente, para dizer o seguinte para vocês que estão me assistindo antes de terminar a live. Vocês perceberam que em todo esse momento que Israel esteve aqui, porque vocês vão entender por que eu estou trazendo Israel, né? Voltando à história de Israel. Enquanto a esquerda caía de pau em Israel, né? Com mentira, desinformação, o que os judeus fizeram? Os judeus se levantaram para defender os seus irmãos israelenses que estavam aqui fazendo bem para o nosso país. Então, eles tomaram posição, eles foram lá, ajudaram, mulheres judias estão noite e dia cozinhando para esses soldados, para essa equipe. Judeus levantaram recursos materiais para ajudar o pessoal lá em Brumadinho, as vítimas da tragédia. Então, nós vimos que uma tragédia uniu toda a comunidade judaica no Brasil, inclusive defendendo esses judeus que estão aqui. Aí eu peço a você que está assistindo aí essa live agora, reflita sobre isso. Os judeus, eles se irmanam de uma forma tão tremenda que as tragédias só servem para ajudá-los, em todos os sentidos, a elevar o espírito de altruísmo que eles têm uns com os outros em relação à humanidade. O que está faltando no meio cristão? Entendam bem, nesse momento de dor que o Brasil passa, ou pelo menos parte do Brasil, porque não é todo mundo que está sentindo essa dor, é momento da gente refletir e aprender com os judeus como se trata os nossos irmãos de pátria e os nossos irmãos de fé. Os judeus saíram em socorro aos seus irmãos que estavam sendo arrasados pela mídia esquerdista. E nós, cristãos, somos covardes, na grande maioria. Está aí o caso da Asia Bibi. Eu não consegui levantar a bandeira da Asia Bibi no Brasil. Eu bati em várias portas de políticos, de lideranças religiosas e não consegui. Eu não consegui até hoje que nenhuma grande igreja fizesse um bom trabalho humanitário em relação aos cristãos que são perseguidos. Eu não consegui que nenhuma grande igreja, nenhum grande ministério também se posicionasse pressionando o governo federal para, na ONU, denunciar perseguição e genocídio de cristãos. O cristão brasileiro, infelizmente, ainda não sabe o que significa a palavra amor, a palavra união. E a maior prova foi Asia Bibi. Se eu contar aqui as pessoas que eu tive acesso,
Eu tenho certeza que tem gente até que vai me bloquear, porque tem gente que é fanático religioso, que coloca alguém, idolatra e acha que essa pessoa não pode errar. Então, hoje, eu não posso, nas redes, dizer quem fechou as portas para a Ásia Bibi, mas eu já estou vendo as consequências dessa ação, porque a pessoa está pagando o seu precinho também. Então, eu quero agradecer a vocês que fazem algo pela igreja perseguida, porque eu sei que não são todos, graças a Deus, né? Mas eu quero dizer a vocês, a gente precisa muito mais. E eu quero, por fim, pedir a você que está me assistindo. Agora, em fevereiro, eu preciso estar em Brasília. Eu tenho pautas importantíssimas para agir, inclusive em relação ao Roraima, à igreja perseguida, projetos de lei, e eu preciso do apoio de vocês. Então, eu estou aqui hoje para iniciar uma campanha, e eu quero saber, eu vou pedir agora a vocês, aqueles que puderem ajudar nessa campanha, para que eu possa chegar a Brasília. Eu tenho mais de 14 mil seguidores, e eu quero pedir para você que está me assistindo de 10 a 20 reais. Gente, 10 a 20 reais não paga um lanche no McDonald's. Vocês sabem disso. Então, eu quero pedir a vocês, porque eu preciso estar em Brasília, e se 100 pessoas derem 20 reais, eu chego em Brasília, porque eu posso ir de ônibus, gente. Olha, não tem problema. A última vez que eu fui de ônibus feliz e contente. Então, eu posso ir a Brasília de ônibus, não é o problema. Aliás, eu vou colocar a foto aqui, porque essa semana veio um senhor dizer, você não apresenta as despesas e tudo mais. E realmente eu reconheço essa falha em mim. Então, eu ainda não tirei o extrato completo da conta, mas eu vou tirar o extrato completo desde a criação da conta, e vocês vão saber que a EVM não recebeu mais de R$2.000 ou R$2.500 até hoje. Desde a criação da conta, nós não chegamos a R$3.000. E eu vou trazer o último extrato, depois vou procurar o extrato desde o início, né, da nossa conta, que tem pouco tempo, não tem nem um ano, mas atualmente tem na conta EVM só R$277. E eu vou colocar aqui a foto, eu vou colocar um print, vocês podem ver, depois da live eu vou jogar aqui o print da conta que eu tirei hoje. A Diane estava comigo e eu tirei hoje o extrato e só tem R$277. Então, eu conto com vocês, se cada um de vocês... E eu queria pedir o seguinte, aqueles que puderem, se manifestem, até para poder outros também me ajudar nessa batalha. Eu preciso de pelo menos 20 pessoas dando de 10 a 20 reais, 100 pessoas, que 20, 100 pessoas dando de 10 a 20 reais para eu poder ir a Brasília, e eu vou tirar os prints, tá, da conta, vou mostrar quanto tem, para ninguém pensar, não, ela está com muito dinheiro, a ONG está com dinheiro. Então, eu vou começar a mostrar a movimentação financeira da ONG para vocês verem que a situação é de caos. Porque quem vê assim pensa que não é, mas é de caos. Eu não consigo pagar eu só consigo pagar no máximo o contador, que é R$250 por mês. E eu vou pedir, inclusive, recibo para ele e colocar todas as despesas aqui, para não ter nenhuma dúvida da minha lisura, né, em relação a isso. Então, peço a vocês, eu não vou mais me alongar, de repente amanhã tem mais live, mas eu peço, gente, por favor, tem assuntos que eu vou tratar em Brasília que eu não posso nem divulgar. Vocês sabem o tipo de trabalho que eu faço. Vocês já conhecem a minha luta de anos. Então, eu peço, se vocês confiam no nosso trabalho, eu tenho pouco tempo para isso, porque eu quero estar na segunda semana de fevereiro chegando lá. Né? Nem que eu tenha que tirar no cartão, como eu fiz. Para ir para o Brasil, eu tirei no cartão só depois que eu paguei. Né? E mesmo assim de ônibus. O que não é vergonhoso, gente, eu não tenho vergonha nenhuma. Quando eu era advogada, eu tinha uma sala comercial no melhor ponto comercial do Rio de Janeiro. Eu deixei a profissão de advocacia, né, para me dedicar a esse trabalho, e não, claro que não tenho nem um pouco a vida que eu tinha antes, mas eu estou vendo coisas lindas acontecendo, e ver a Ásia Bibi solta
e ver Roraima com voz no Congresso é muito para mim. Trabalhar contra o antissemitismo, ver post da ONG Ecoando a Voz dos Mártires com mais de 5.000 compartilhamentos, mais de 5.000 nas redes, né? Teve grupo que teve mais de 1.500 compartilhamentos de post meu. Isso me dá muita alegria. E você que é de igreja, fala com seu pastor, mostra o nosso trabalho, mostra os vídeos que a gente está fazendo. Quem quiser, eu tenho currículo Lattes, apresenta. Você vai ver os lugares onde eu dei palestra, você vai ver a minha formação na área, e vocês sabem que tudo eu estou divulgando. Então, se vocês acham que o nosso trabalho é digno, vamos... E vocês sabem que eu não sou de pedir dinheiro, até porque já veio muita gente jogar isso na minha cara, como se o governo me bancasse alguma coisa. Não é o governo, são os meus seguidores que bancam, não a minha vida pessoal, mas bancam esse trabalho que eu considero lindo e que eu amo de paixão. A Diane está colocando aí, o Apoia-se está colocando aí o número da conta Ecoando a Voz dos Mártires, e o banco é o Banco Itaú, a agência é 0036 e a conta corrente 11573, dígito 1. Banco número 341. Quem puder ajudar, ótimo, porque a gente tem muita coisa para fazer em Brasília, inclusive defender os nossos irmãos chineses. Eu vou depois entrar fazendo uma live só sobre China. Eu não engoli o fato de deputados aqui do PSL dizerem que não existe perseguição aos cristãos na China. A gente vai falar já já sobre isso em próxima live. E lá em Brasília eu vou exigir por escrito retratação da deputada federal Carla Zambelli. Não adianta ela ficar agora bajulando o nosso querido presidente, colocando post sobre Israel, quando ela não reconhece que há perseguição e morte de cristãos no regime que ela defende. Ela defendeu que não há perseguição lá na China. E eu vou pessoalmente no gabinete dessa deputada e vou apresentar um relatório com links mostrando dados da perseguição e pedindo a ela para se retratar. Porque se ela não se retratar, vamos dar visibilidade nacional e, se possível, internacional. Não vamos aceitar que os nossos irmãos chineses, tá, que estão sofrendo horrores, inclusive em campos de concentração, tendo os seus órgãos retirados em vida, nós não vamos deixar isso não. Vamos levar adiante, tá bom? Então, gente, vou ficar por aqui. Meu muito obrigada a todos vocês que participaram. Conto com vocês. Essa semana a Sandelane vai fazer live falando sobre Roraima. Roraima também está numa situação de caos, pessoal. Precisamos ajudar Roraima em relação à pressão de política pública lá, em relação aos nossos irmãos roraimenses, tá bom? Então, gente, Venezuela também precisa de muito socorro, a gente sabe disso. Inclusive, essa semana eu devo falar, Venezuela está à beira de uma guerra civil. O governo Trump já está sendo aconselhado por alguns conselheiros lá próximos a Trump de armar as milícias, inclusive aqueles que estão desistindo lá de continuar do lado de Maduro. A situação é tenebrosa. Precisamos orar pela Venezuela, porque somos cristãos, né? Somos religiosos, acreditamos em Deus, mas também ajudar no trabalho diplomático que o Trump vem fazendo perfeitamente em relação à Venezuela. Isolamento diplomático, sanção, só que a situação está caminhando para uma possível guerra civil lá. E Rússia está armando mais e mais o regime e as milícias de Maduro, e Cuba também está lá trabalhando para destruir a população local. E é bom lembrar que o Witzel, governador do Rio de Janeiro, acaba de fechar vários acordos, inclusive na área educacional com a Rússia. Área educacional, fechar acordo com um regime comunista, ele está sendo tão podre e leviano quanto os deputados que estão defendendo um socialismo light. Eu tenho asco dessa posição do governador do Rio de Janeiro. A Rússia não tem sistema educacional nenhum
propício a uma democracia, tá? Que é contra a violação de direitos humanos. A Rússia também espiona. A Rússia... Me perdoe, gente, a gente está vendo que esse pessoal se elegeu na cola do Bolsonaro só para nos enganar. Tá aí, gente. Meu repúdio ao governador do Rio de Janeiro por fechar acordo em várias áreas com a Rússia, principalmente na área educacional, onde nunca um país democrático pode fechar acordo com um país comunista, que só vai pensar em te doutrinar. Não é assim? Então, gente, é isso. Pois é, Laércio, pois é. Eu vou botar até um print aqui desse cidadão na rede dele comunicando isso. Meu nojo a esse cidadão, meu repúdio total, porque a Rússia também é responsável, assim como eu falei, da China, a Rússia é responsável pelo que está acontecendo na Venezuela, está armando os grupos lá para matarem o povo venezuelano. Tá bom, gente? Fico por aqui que já está muito longa a live, essa semana a gente continua. Meu muito obrigado a todos que assistiram, meu muito obrigado a Israel por estar nos ajudando nesse momento de dor. Meu muito obrigada a todos os brasileiros de boa fé, de bom coração, que ajudam o próximo, não somente em Brumadinho, mas em outras regiões do Brasil. Gente, fiquem com Deus, meu muito obrigada e até a próxima live, ok? Tchauzinho, gente. Feliz pela vitória de Asia Bibi, muito feliz. Vocês sabem que eu não sou de falar de Bíblia, nada disso, mas a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E os inimigos lá do Paquistão viram que o Deus de Asia Bibi é maior. Aliás, eu reconheço também a grandeza do tribunal paquistanês. Meu muito obrigada a esses juízes muçulmanos. Olha aí, gente, por isso que eu não julgo. Por isso é que eu tenho todo o cuidado de não demonizar a todos. Eu bato palmas para esses juízes muçulmanos que possibilitaram a Asia Bibi ter acesso à vida. E eles estão ameaçados de morte. Então, hoje, nesse programa, eu encerro também agradecendo a esses senhores muçulmanos que colocaram a lei acima de tudo, inclusive, parte da sentença deles é emocionante. Então, se eu não agradecê-los, eu vou estar sendo completamente ingrata, né? Então, meu muito obrigada ao sistema judiciário lá paquistanês, a esses 3 juízes em especial, por esse gesto tão nobre de cumprir a lei e principalmente a Deus e a todos aqueles que clamaram por ela. Eu estou muito feliz e por isso eu estou botando Deus no meio, estou botando Bíblia, estou colocando tudo, porque eu estou feliz e... Enfim, deixa eu acabar aqui, senão não falo essa live. Boa noite para vocês, uma ótima noite e até a próxima live.